Saudações a todos que nos acompanham pelo nosso podcast, graças a Deus, vivendo mais uma oportunidade dessa Conexão em Fé, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas. Uma alegria ter você conosco e convidamos sempre que ajude a espalhar essa boa notícia do nosso canal no YouTube, convidando as pessoas, os amigos, os grupos, parentes, a se inscreverem. Paróquia Nossa Senhora do Brasil. E hoje temos a grata alegria de contar com essa liderança em nossa diocese, em nossa igreja, que é a irmã Rosângela. Seja bem-vinda, irmã. Boa noite. É uma alegria estar aqui nesse programa com você, Padre Ernesto. Muito bom. Irmã Rosângela, quem é a irmã Rosângela? Para o pessoal saber de onde veio, como que é o caminhar da irmã. A irmã Rosângela, ela nasceu aqui em São José do Rio Preto mesmo, né? Eu nasci em 1965, dia 19 de agosto de 1965. Sou de uma família ali que morou a vida toda ali perto da paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus, né? Minha infância, minha adolescência foi toda ali. Tenho meu pai falecido, a minha mãe ainda é viva, atuante lá na comunidade. Tenho mais 3 irmãs, 6 sobrinhos, né? Olha. E eu estava falando para o Padre Ernesto que esse ano, dia 13 de maio, eu vou fazer 40 anos que eu entrei para a vida religiosa, né? E eu entrei para a vida religiosa pela convivência com as irmãs que tinham na minha paróquia. Então, eu fui trabalhando com elas, fui começando esse trabalho e entrei para a vida religiosa, que é a Fraternidade Missionária Servas da Igreja, né? Que é uma congregação aqui da diocese mesmo, uma congregação pequena, mas é uma congregação que tem como carisma principal vivenciar a anunciação do anjo a Maria e a visita de Maria à sua prima Isabel, né? E como trabalho específico nosso é a catequese, né, o principal trabalho, e comunidades de periferia, né, comunidades de periferia. Então, essa é a irmã Rosângela. Hoje eu coordeno a catequese na nossa diocese, trabalho no bispado também como secretária de pastoral, desde a época de Dom Orani, ele que me levou, né, para o bispado, para a questão da secretaria. Antes eu trabalhei 10 anos, quase, praticamente, no Serviço Social São Judas Tadeu, também, né? Eu moro hoje na paróquia São Vicente de Paulo, já faz uns 30 anos, quase, que eu estou lá na paróquia São Vicente de Paulo, né? E estamos aí. Essa é um pouquinho, irmã Rosângela. Que bom. E que esse nosso podcast seja uma semente hoje para as vocações femininas. Tomara. E olhando a irmã Rosângela, você pode perceber que vocação é sinônimo de felicidade. Com né? certeza. Como faz diferença a gente estar no lugar certo. Aliás, gosto sempre de lembrar uma música da Ziza, que ela diz: o que mais agrada a Deus é saber que Ele acertou em te criar. Olha só que Ele não errou, Uhum. que Ele acertou em cheia. E que mais agrada a Deus saber que Ele pode escrever a história dele através de cada um de nós. É maravilhoso. Então, a irmã Rosângela traz esse testemunho de vocação. Tem os jovens, as jovens, que olham com muito carinho esse testemunho. Criou-se uma imagem de que respondeu à vocação religiosa, à vocação sacerdotal, porque alguém não deu certo na vida. Frustrado, né? Não tinha outra opção. Outra opção, né? Ao contrário, tem tantas outras opções. Muitas. Entre as opções, essa que falou mais forte ao nosso coração, né? Então, pela apresentação da irmã Rosângela, nós já vamos identificando o tema do nosso podcast, que é sobre a catequese, né? Essa dimensão da nossa fé é tão fundamental, porque eu lembro de partilhas, ensinamentos que eu recebi na minha primeira comunhão e que conservo, isso a gente não solta mais, né? E eu fui preparado para os sacramentos numa escola rural, lá a própria professora que preparava, hoje já os 2 que me prepararam já estão na eternidade, a professora Dona Lília Prado, a
o seu João Espínola, né? Que prepararam para os sacramentos. Então, como é importante compreender que essa catequese ela precisa nascer dos pais, né? Nos batizados, irmã, eu pergunto, olha, já ensinaram a criança a bater palminha? Já, nossa, uma alegria, foi coisa linda. Agora vamos ver se nós estamos sendo sal. Quem já ensinou a fazer o nome do pai? Aí, ninguém, né? Então, irmã, a iniciar essa palavra sobre a catequese, uma orientação para os pais. É preciso também compreender que os catequistas são eles, né? E que a igreja prepara para os sacramentos, né? Para a vida e comunidade. Né? Hoje, a grande finalidade da catequese, ela sempre foi, mas ao longo da história foi se perdendo um pouco esse ideal da catequese, que é iniciar para a vida cristã. Né? Tanto que hoje todos os documentos vão colocar o que é a catequese. A catequese está a serviço da iniciação à vida cristã. Né? Ela é um dos momentos, uma das etapas desse processo de iniciação à vida cristã. E é claro que a questão da família ela é essencial. Né? Eu digo assim, e são gestos pequenos, né? São gestos simples. Uma coisa que a gente sempre diz assim, hoje a gente perdeu, por exemplo, muito nas casas, a questão dos nossos símbolos, né? Às vezes eu pergunto assim, quem daqui tem um crucifixo em casa para Quaresma? Difícil alguém ter um crucifixo em casa, é incrível. Você vai nas nossas casas católicas, você não vê uma imagem de Nossa Senhora, você não vê uma imagem de santo, você não vê quase nada disso. A Bíblia, então, nem, né? Ou às vezes se tem aquela Bíblia enorme, grandona, que está aberta na mesma página sempre, que já nem fecha mais a Bíblia. Então, eu falo assim, a gente perdeu muito isso, né? Porque isso já era uma forma de catequese. Se você tem uma imagem na sua casa, queira ou não, né? A criança vai identificando, você diz que é a mamãe do céu, você não essas questões. Então, acho que isso falta muito hoje. Eu sempre digo assim, que ainda nós estamos com um crédito que a gente tem são os avós. Né? Que os avós ainda fazem alguma coisa. A maioria das nossas crianças que vão para a catequese hoje, elas vão pela mão dos avós. Né? Porque a criança tem aquela relação com a avó, com o vô, então quer fazer, quer agradar, né? E a avó diz assim, meu neto, eu quero que seja batizado, né? E que faça a primeira comunhão e crisma. Os avós têm muito isso, né? Aí eu me pergunto um pouco o que nós faremos na próxima geração, que os avós serão os pais de hoje, que às vezes não são tão... Existem exceções, graças a Deus. Nós temos pais maravilhosos, né? Nós temos pais que, graças a Deus, cuidam disso, têm esse zelo, né, pela catequese. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Eu falo que hoje a gente tem que pensar até desde da preparação para o casamento. Né? Acho que na preparação para o matrimônio, um dos itens devia ser, né? A gente diz assim que o casal tem que educar na fé os filhos, né? Será que eles sabem o que é esse educar na fé? Esse gesto simples que você falou, de ensinar o sinal da cruz, né? De identificar Nossa Senhora numa imagem, de saber que o crucifixo para nós é importante, de levar a criança para a missa, mesmo que ela faça bagunça, mesmo que ela corra, mesmo que ela grite, é o jeito dela. Eu acho muito bonito o Papa Francisco, né? Dizer que no batizado, deixa as crianças chorar, porque é o jeito delas participarem, né? Não tem outro jeito. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, acho que hoje é um dos pontos que nós temos que ver muito isso, ajudar os nossos pais a saber quais são os momentos que eles podem educar para a vida cristã e de maneira leve, gostosa e prazerosa. Olha, palavra orientadora. E como é importante nas nossas comunidades a gente ter uma relação até de se encontrar com os pais, né? Nós começamos a fazer essa experiência e sentimos que isso dá um retorno para a comunidade, para o catequizando, né? E temos até sugerido, com sugestão às nossas catequistas, que elas comecem a ter uma relação de visita com os pais, dos catequizando. Então, as nossas catequistas, a gente propõe que, ao longo do semestre, ela consiga fazer uma visita para cada um dos catequizandos.
Nós precisamos trazer os pais. Para a primeira comunhão e a primeira confissão, e eu trago isso como tema no dia da primeira comunhão, porque o que essas crianças colocam como pecado, a gente tenta valorizar muito a importância da Eucaristia, da missa aos domingos, né? Porque é o centro da nossa fé, a Eucaristia. Né? E as crianças dizem, olha, por que você falta a missa? Meu pai não traz. Mas por que não traz? Que eles estão descansando, dormem mais, vão para a chácara, né? Isso é um prejuízo, né? Porque vai incutindo na cabeça dos filhos que realmente o domingo não é o dia do Senhor. Isso. E eu trago na pregação, gente, olha, os vossos filhos querem vir, porque as crianças, a gente quer vir. Sim. A criança tem essa pureza. Ela quer encontrar o catequista, né? Ela quer encontrar os colegas ali, né? na comunidade. Então, essa relação com os pais, esse ano nós vamos intensificar mais esses encontros, para poder falar com eles. Olha, a igreja ela é uma mãe, como comunidade, que deseja estender essa mão e pegar na mão do pai e da mãe e dizer, vamos juntos cuidar desse filho, dessa filha de Deus. Né? Então, como a irmã trouxe, é fundamental esse envolvimento, né, do pai, da mãe, e trazendo, é muito bonito. A nossa catequese, nós temos 500 crianças aqui, né? E os dias à noite, assim, parece aqueles colégios que os pais vêm trazer, buscar, a fila de carros, né? Então é muito bonito. E eu sempre falo para as lideranças, olha, que a gente possa trombar aqui, não ter espaço, não precisa de mais espaço, mas nós vamos arrumar. Até na casa paroquial a gente faz uma turma lá, né? Que legal. E eu falo, isso é bonito, para ver que comunidade é vida, né? E como a irmã disse, a iniciação à vida cristã, é importante a gente orientar as pessoas que hoje têm essa visão de iniciação. Né? E até no batizado eu pergunto, por que batizar? Se alguém perguntar amanhã, eu lembro no tempo dos meus pais, olha, essa criança está meio doente, vamos batizar. Aí esse menino é arteiro, vai fora e batizado. Então, irmã, traz um pouco desse caminho de iniciação à vida cristã. E às vezes, assim, por minha conta, eu digo, olha, alguém para dizer que é católico oficialmente precisa ter recebido batismo, confissão, comunhão e crisma. Né? Não é no sentido de exagerar, mas é uma verdade. Né? Então, já faz alguns anos, né, a gente, graças a Deus, foi fazendo um retorno às fontes do sentido próprio da catequese, né? Porque durante um bom período na história da igreja, a catequese ficou como instrução, né? Ela era somente a instrução para a primeira comunhão. Então, a finalidade era... Quem é Deus? Isso, é Deus. Né? Nós, por exemplo, a nossa idade foi catequizada assim. E teve o seu valor, porque nós tínhamos um respaldo da família, nós tínhamos um respaldo da comunidade, nós não tínhamos uma sociedade tão secularizada como nós temos hoje, né? A questão de igreja ainda era uma questão que pautava os alicerces, né, da maioria das famílias católicas. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e a gente foi percebendo que isso já não estava respondendo para formar cristãos firmes na fé. Né? Tanto que hoje uma das grandes coisas que a gente fala é que nós temos um número enorme de batizados que não foram evangelizados. Né? Então, olhando para isso, e a igreja sempre faz isso, né? Ela volta às fontes, né? Ela vai nas fontes do cristianismo. E ela volta na história da igreja e redescobre o processo catecumenal. Né? Como é que a igreja, no início, ela fazia o processo de iniciação à vida cristã daqueles que aderiam a Jesus Cristo. E ela foi olhar o processo catecumenal. E o processo catecumenal tem muitas etapas, né? Muitos momentos, e era muito celebrativo. E ela, pegando, então, esse processo catecumenal, ela vai ver que antes da catequese propriamente dita, existia o querigma. Para passar do querigma para a catequese, existiam celebrações, momentos celebratórios, que eram que nem portas, né?
Quer dizer, eu saí desse momento, eu vou entrar no outro, eu passo por uma celebração. Dentro do processo de catequese propriamente dita, tinham várias celebrações onde a pessoa ia aderindo à sua fé a Jesus Cristo. E no tempo pascal, porque era uma catequese muito mais voltada para os adultos nessa época, né? Não tinha muita experiência de catequese com criança, era um processo de adultos, né? Que levava, às vezes, 3 anos. Né? Não era assim, a pessoa fazia um encontro com Jesus Cristo e já entrava para o sacramento. Não, ela fazia um processo. Por quê? Porque nesse processo ela ia aderindo à pessoa de Jesus Cristo e à comunidade. Né? Aquele estilo de vida da comunidade. E no tempo da quaresma era um grande retiro que esta pessoa, né, esse catecúmeno ia fazendo, e tanto que até hoje, né, no tempo da quaresma, a gente reza pelos catecúmenos, né, por aqueles que, principalmente esse ano que é o ano A, né, todos os evangelhos, tudo vai, se a gente pega o ritual de iniciação à vida cristã, todos eles têm lá, para cada domingo, um rito próprio para os catecúmenos, né? Que vai fazendo com que eles entrem no mistério de Jesus Cristo. Tanto que hoje o catequista é convidado a ser muito mais do que um pedagogo da fé, né? Ele é chamado a ser um mistagogo, né? Quer dizer, aquele que ajuda o outro a fazer a experiência do mistério de Deus, né? E aí na vigília pascal, então, se fazia a Eucaristia, a batismo, a crisma e a Eucaristia desse adulto, né? E não terminava aí. É interessante, né? Se a gente vai pegar a história no início do cristianismo, todo o tempo pascal era chamado de tempo da mistagogia. Então a pessoa ia junto com o catequista, com o bispo, tal, fazer a experiência do que ela recebeu, o sacramento que eu recebi. Então, nós temos as catequeses, por exemplo, mistagógicas de São Cirilo, né? Onde ele vai explicar assim, olha, quando você foi mergulhado lá na pia batismal, então você morreu para tudo que não era de Cristo. Quando você foi subindo, porque a pia batismal era diferente, né? Era uma pia batismal que era uma piscina mesmo, né? Onde a pessoa adentrava, né, fazia essa experiência de morte e ressurreição, né? Aquele óleo que você recebeu, né, no dia, aquele sal que você recebeu no dia do seu batismo. Então ele ia explicando, né, aquilo para a pessoa falava assim, eu não tinha comprado. Aí ela fazia a experiência do que foi, qual foi o significado daquilo. Então hoje a catequese, a gente procura desenvolver esse mesmo processo, é claro que atualizado para nós que estamos hoje, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Atualizar isso para hoje, mas o processo, a metodologia é bem essa, né? Então, hoje, a grande definição de catequese é a catequese está a serviço da iniciação à vida cristã. Ela não está a serviço só de fazer a primeira Eucaristia, de fazer, mas a serviço da pessoa que passa por todos esses sacramentos, dizer assim, aqui é o meu sítio, aqui é a minha vida, né? Irmã, esta fala da irmã nos faz sim compreender que a catequese ela passa agora por essa nova realidade de ajudar com que o catequizando faça uma experiência de fé, né? Ou seja, o catequista passa a ser um mistagogo, né? A viver o mistério. Olha que beleza, onde o Espírito Santo vai nos apontando, porque a experiência de fé que realmente vai nos fazer permanecer na vida de comunidade. Né? A questão assim, olha, eu me formei em primeira Eucaristia, né? Tem um pouco essa ideia, né? Estou formado, agora eu vou me formar em crisma, né? Então... até tem o diploma, né? Valoriza tanto. É bom ter uma recordação, mas não é o... Uma das crismas aqui, na época do Dom Paulo Mendes Peixoto, ele disse, olha, esses dias eu estive aqui em uma paróquia da diocese, o padre, ao final, disse, olha, Dom Paulo, esses dias quase nós chamamos o senhor aqui, porque tinha muito pardal aqui na igreja, né? E eu cheguei a pensar assim, quem sabe chamar o bispo para crismar esses pardais, que aí some da igreja. É bem isso mesmo. Que é crismar e some. Então falou,
Alguns brincam dizendo assim que é o sacramento do adeus, né? Em vez de dizer, porque era tido como sacramento do aceitar o seu dinamismo enquanto cristão, né? Agora eu pego as rédeas do meu cristianismo, mas na realidade é muito mais o sacramento do adeus, né? Vamos embora. E aproveitando essa fala da irmã Rosângela, então uma palavra dirigida aqui aos nossos catequistas, que nos esforcemos para fazermos a experiência de fé na vida de comunidade, a Eucaristia. Se você puder começar a fazer a experiência de comunhão diária, faça, para que tenha elementos a testemunhar para o catequizando. Né? E ao catequizando que nos acompanham, é mais importante que você receber os sacramentos, que vai ser uma consequência, é você fazer a experiência de fé. E aos pais, aproveitar esse momento de Deus na vida da família, como um kairós, e começar a fazer a experiência mais forte de vida de comunidade. Quantas oportunidades em que as crianças geram para os pais, e tem pais que compreendem e começam a participar. Nós temos trabalhado muito na diocese já há alguns anos de proporcionar ao catequista que ele refaça o seu processo de iniciação, refaça entre aspas assim, no sentido de tornar aquilo vivencial, né? Porque às vezes o catequista se sente um pouco professor, né? Então ele tem que mudar essa mentalidade dele, e ele só vai mudar se ele fizer a experiência. Então, por exemplo, quando a gente propõe que os catequistas que já têm pelo menos 1 ano de catequese, façam a experiência da escola de catequese, não é no sentido da questão só intelectual. Não é nesse sentido, porque a questão intelectual ela é até simples. Você pode ler, você pode ir para uma escola, você pode fazer isso. Agora, fazer a experiência é diferente. Então, na escola de catequese, a gente proporciona para os catequistas esse momento de fazer eles também essa experiência, né, da pessoa de Jesus Cristo ali, numa metodologia própria que depois eles podem também ajudar o catequizando. Né? Eles podem ajudar, mas eles primeiro fazerem a experiência, né? Eles fazerem essa experiência da vida sacramental, né? Que a gente insiste muito, porque não tem cabimento um catequista, por exemplo, que não vivencia, por exemplo, a própria Semana Santa na sua comunidade de vida. Né? Não tem, eu digo assim, não tem cabimento catequista que na Semana Santa vai fazer uma grande férias, uma grande excursão, né? Não tem. Aí mas é o único momento. Não, você tem que caçar outro momento, né? Como cristão já não podia ser assim. Como catequista, então, né? Aí, como dizia na roça, é acabar com Goiás. É acabar com Goiás, é acabar com todo o piqui de Goiás, né? Não tem cabimento. Eu não participo da Vigília Pascal porque é uma celebração muito comprida. Pelo amor de Deus, né? Aí a gente não compreendeu qual é o sentido da nossa fé. Então, quer dizer, não tem lógica, não tem desculpa, não tem lógica, não tem nada disso. E a comunidade aqui sabe que na quarta-feira de cinza, faz parte da pregação, eu lembrar, e no primeiro domingo da quaresma, olha, o ano tem 52 semanas. Uma semana é santa. Gente, vocês não vão marcar viagem, praia, rancho, passeio, visita aos familiares na Semana Santa. E digo mais, falei, quem tomaram essa decisão são os Pilatos e as Pilatas de hoje, que lavam as mãos. Muito bom. Lava as mãos, não é possível, né? E tem alguns que ficam, aí vem querer confessar o padre, eu já estou com uma viagem marcada, o que eu faço? Falei, não vai. Mas nós pagamos. Falei, mas doa para alguém que não tem essa experiência de fé. Então, a irmã traz um elemento importante. A questão das catequistas, precisa fazer a experiência. Precisa. E não tem jeito da gente delegar para outros essa experiência. Não né? tem como. E também é uma experiência de... aquela questão mesmo, é pessoal. Né? A minha participação é que vai aprofundando a minha vida cristã. Né? A participação... Por isso que hoje a gente diz muito assim, que catequese e liturgia são 2 braços. Né? Não tem jeito da catequese
trabalhar sem a liturgia, e a liturgia depende muito da catequese também. Quando é uma catequese bem feita, ela introduz a pessoa na liturgia, né? Então, as duas caminham juntas, né? Eu sempre digo para os catequistas assim, olha, se na sua comunidade você trabalha muito numa celebração, você tem algum ministério que você exerce, de vez em quando você tem que ir só para participar. Não fique só trabalhando. Porque senão você acha depois que a participação é só quando você está trabalhando, e não é. Você sentar no banco e vivenciar o mistério também, sem ter uma função, também é outra, faz diferença na sua vida. Então, faça essa experiência também. Nem que você estiver aqui 2 vezes naquele final de semana na missa. E a gente percebe, irmã, esses exemplos que a senhora traz, que há lideranças que durante a missa elas não conseguem ficar parada, sentada. Eu chamo a atenção, para de andar. Fica andando durante as celebrações, porque tem a dificuldade de fazer a experiência. Né? Eu falo até com os coroinhas e acólitos, né? Tem coroinha e acólito que não vai na missa no dia que não serve. Né? Eu acho que um dos critérios tinha que ser, se você não sabe sentar, você não pode também servir. Você tem. Porque senão, ele tem uma experiência só dessa questão do serviço. E quando você está servindo, você está tenso. Você está, porque você tem que exercer mesmo o seu ministério ali, você tem que fazer bem feito, né? Agora, você tem também que celebrar. Você tem que também que fazer a experiência daquele mistério, senão não resolve. Olha, mais uma frase que eu vou guardar. Se você não sabe sentar, não pode servir. Não né? pode servir. Pode servir. Não pode. Tem aqui, nós estamos abrindo uma confecção e as pessoas disseram, padre, nós vamos fazer camisetas com as frases que nós ouvirmos na missa. Então, essa é uma frase aqui, legal. Olha aí, pessoal. Quem não sabe sentar, não pode servir, né? A gente precisa fazer o sentar da experiência. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele, acho que foi na Popular o Progresso, né? Lá ele tem uma fala, né? Que se hoje as pessoas ouvem os mestres, porque eles são testemunha, algo assim, né? As pessoas ouvem mais as testemunhas do que os mestres. Se ouvem os mestres, porque eles são testemunhas, né? Isso que faz diferença. Faz a né? diferença. A testemunha, a experiência. Né? E diante dessa experiência de testemunha, irmã, que pudesse também dar uma palavra, que na diocese passa aí por uma nova proposta agora a catequese ser um ministério, né? E até um pouco difícil a catequese entenderem isso. Nós colocamos umas regrinhas até nas nossas reuniões, precisa ter uma assiduidade, né? Porque é um ministério agora. Né? Como que qual que é a proposta, a preocupação da diocese em fazer essa mudança? Então, nós estamos agora no momento, até dia 12, agora que nós tivemos a abertura da catequese, nós lançamos o grande desafio de elaborarmos o novo diretório diocesano da catequese, né? E o diretório ele vai dar as normas, ele vai dar como é que vai acontecer a catequese na diocese, né? Quais são as orientações diocesanas. E um dos pontos vai ser justamente a formação dos catequistas, né? Quando o Papa Francisco, né, coloca, né, o ministério, a catequese como um ministério, ele quer valorizar muito, eu penso, que primeiro o leigo, né, e principalmente as mulheres, né, que são o grande carro-chefe da catequese, né, no mundo, né? Mas esse ministério ele já vem, né, da própria Santa Sé com alguns critérios, porque ele vai ser um ministério instituído, né? E então ele tem algumas regras de tempo na catequese, né? A pessoa tem que já ter um tempo na catequese, ela tem que passar por um processo formativo também, né? E vai ser sempre assim, o padre junto, ele que vai indicar. Nem todo catequista vai receber um ministério, né? Vai ter vários critérios para isso. E quando ele recebe o ministério, ele também se compromete a ficar mais um tempo na catequese. Por exemplo, depois que ele recebe o ministério, ele se compromete a ficar pelo menos 5 anos na catequese.
né? Então, a pessoa vai ter que saber todos esses critérios, que depois pode ser renovado também e tudo, né? Mas, assim, eu acho que é um momento lindo hoje para a catequese, né? Eu acho que vai dar um salto de qualidade também na questão da catequese. Por quê? Porque nós vamos fazer uma coisa que já tem. Hoje nós temos catequistas que têm mais de 20 anos de catequese. Eu, por exemplo, a minha catequista ainda é catequista. Olha. Né? A minha catequista já tem que entregar dar o ministério. Já. Ela eu falo, né? É a Elza. Hoje ela é catequista lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Maria Lúcia. Maria Lúcia, né? Isso. E ela... Então, eu falo para ela assim, que ela, para mim, já recebeu o ministério até, né? Só falta a igreja mesmo. Só oficializar. Mas, assim, são vários critérios, né, que a própria Santa Sé colocou e a CNBB também, né? Então já saiu até o documento, né, que os bispos aprovaram esse ano. Então nós, mesmo a CNBB está tendo um pouco de cuidado, né? A gente ainda não ouve falar muito dessa questão, porque a gente vai ter que trabalhar também um pouco a questão vocacional, né? Porque o catequista tem que compreender, né, que o ministério é uma resposta a uma vocação. Uma resposta a uma vocação na igreja. Compreender o que são os ministérios dentro da igreja, né? Qual que é o critério para se ter um ministério dentro da igreja. Então, é algo que a gente está fazendo processual, mas eu acho que vai ser muito bonito na igreja. E nós temos na igreja, na Diocese de Rio Preto, nós temos um número muito grande de catequistas que são, assim, um tesouro. Domingo, inclusive, houve um encontro, né, a abertura, né? Isso. E eu não pude estar presente, estávamos com o ECC aqui, Encontro de Casais, mas as catequistas que lá estiveram, fizeram os vídeos, uma coisa bonita. Estava muito bonito. Nós estávamos com mais de 500 catequistas ali, né? E tem pessoas assim que dão a vida mesmo, né? O senhor conhece, né? O senhor tem aqui na sua comunidade também pessoas que dão a vida, são apaixonados pela catequese, né? Eu falo que o primeiro critério para receber o ministério é ser alguém apaixonado, né? A irmã Heloísa, que é a fundadora da nossa congregação, ela dizia muito isso, né? O catequista tem que ser um apaixonado por Jesus Cristo. Né? Se ele não for apaixonado por Jesus Cristo, não dá para ele ser catequista. Para ele, né, realmente viver essa experiência da acolhida, da entrega, da doação, sim, né? sim. As pessoas sentir que é uma Eucaristia, né? E as pessoas podem comungar nos gestos dela o Cristo, né? Sim, é isso mesmo. Os catequistas aqui, acho que em torno de 12 que têm ido no EBICAT, né? E eles voltam entusiasmados. Padre, o senhor precisa vir, vai é o horário das celebrações, né? O EBICAT também é uma iniciativa, né, para ajudar a se fortalecer aí a dimensão do ministério. A escola começou com Dom Paulo. Né? Na época, Dom Paulo era um dos bispos referenciais da catequese na CNBB. Né? E então ele gosta muito da catequese, né? Então ele falou assim: vamos começar essa experiência. A CNBB estimulava muito, né, que as dioceses tivessem uma organização de uma formação mais estruturada dos catequistas. Então, nós pegamos algumas experiências, né, e criamos a nossa experiência. Até quem assim, elaborou a metodologia mesmo foi eu e o padre Roberto, que hoje está na Diocese de Votuporanga. Tanto que nós temos aqui e eles têm lá. Então, nós já temos 2 núcleos da escola. Né? Eles também implantaram. Sim, eles levaram. Né? Porque quando nós fizemos juntos, né, em 2008, 2007, parece que nós começamos, 2008, e... Na realidade, 2009, que foi o ano que teve um sulão de catequese aqui também. Então. E eles levaram também para lá. Então, a nossa metodologia ela visa trabalhar a questão intelectual. Né? Então, no sábado, todo ele é dedicado ao aprofundamento daquele tema. Vamos supor, o tema é Bíblia, né? Primeiro Testamento. Então, a gente chama um professor que vai trabalhar, vai dar uma visão geral do Primeiro Testamento para os catequistas. Aí tem momentos de oração também no sábado. E no domingo, a gente tem
3 vivências, que a gente chama. 3 vivências que vão aprofundar temas do Antigo Testamento, mas de uma maneira orante, simbólica, né? Então, isso ajuda o catequista a fazer uma experiência concreta daquilo que ele estudou, que ele usou mais a mente. Aqui ele vai usar os sentidos, o coração, ele vai usar os sentimentos, né? Tudo. Então, tem sido uma experiência que tem dado muito resultado. As vivências, elas ajudam o catequista a fazer experiência daquilo que ele estudou, né? Então, isso tem dado bom resultado. Nós já estamos com 12 anos da escola. Olha, 12 anos. 12 anos já. Que bênção, da mas escola. olha, é um encantamento. Eles voltam encantados. Muito, eles gostam muito da E isso vai despertando esse amor que gera alegria. E a alegria, ela é a marca, né, do cristão. Né? Como compreender um santo, uma santa mal-humorada? Não dá, né? Misericórdia. Né? Ainda bem que já está passando esse tempo de gente na igreja mal-humorada. Carrancudo, né? Nós, padres, religiosos, temos que externar a alegria. Né? Jesus diz, bem-aventurados, bem resolvidos, felizes. Né? Que bom, irmã. E a diocese tem um plano de pastoral que ele é fundamentado nos pilares, né? O pilar da palavra, pilar do pão, da caridade, da missão. A catequese, ela assume o pilar da palavra, né? Ela está dentro desse pilar da palavra, né? Ela faz parte, né, desse pilar, que são sustentáculos, né, para a nossa pastoral, né? E é interessante também assim que nós estamos começando um processo também de elaboração do nosso novo plano diocesano, né? Já? Que né? Na realidade a vigência dele é até esse ano, né? Mas assim como a CNBB deu mais um prazo para as diretrizes, né? Eles vão começar a conversar esse ano sobre a nova diretrizes da CNBB, mas eles estão esperando também um pouco a questão do sínodo, né? Porque o sínodo também trouxe novas luzes para nós, né? E está muito bonito essa fase continental do sínodo, que ele vai trazer um texto de Isaías que vai dizer assim, que é preciso a gente alargar a nossa tenda, porque na nossa tenda tem que caber todo mundo, né? E para alargar a tenda a gente tem que mudar a estaca, tem que esticar a lona, tem que esticar a corda, né? Tem que aumentar a corda, tudo isso. Então, como nós vamos fazer para alargar a nossa tenda? Então a gente está refletindo sobre isso, né? Como é que fazer isso? Quer dizer, para poder caber todo mundo na tenda, a gente tem que alargar essa tenda para que o nosso olhar também se alargue, né? Então, a gente está tentando fazer isso tanto para elaborar o diretório da catequese, como também para elaborar o futuro plano diocesano de pastoral, né? Então, a gente já vai começar alguns encaminhamentos agora, né? Que eles vão ter um momento bem forte em junho, quando nós vamos ter a primeira mini-assembleia da Diocese, já olhando um pouco para essa nova elaboração, mas, com certeza, nós vamos elaborar mesmo em 2024, né? Mas vai ter que ser um processo. Um caminho. Um caminho. E nós sempre lembramos que na comunidade que o milagre é no caminho, né? Então, milagre é no caminho, isso mesmo. E nem sempre a gente quer fazer o caminho, né? As coisas prontas, né? Hoje o sistema, o food, né? Tudo muito rápido, né? Pronto. E o ano vocacional está ajudando muita gente a ver isso, né? Porque é o ano vocacional que tem como lema justamente os discípulos de Emaús, né? Que vão dizer, não ardia o nosso coração enquanto ele caminhava com a gente, né? É bem isso mesmo, é no caminho. O processo é no caminho, né? É fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. É aquela visão que ainda tem, mas hoje já vem melhorando, das promessas, né? As promessas, elas têm muito essa visão. Se eu faço uma promessa,
Deus faz em mim, mas eu continuo a mesma pessoa, né? E o milagre, a graça está no caminho. Deus fazer o impossível, agora o possível nós temos que fazer. Tem que fazer, Temos que é fazer. nosso. É nosso, que beleza, né? E lembrando então um pouco o carisma aí da congregação religiosa que a irmã Rosângela pertence, de fato tem tudo a ver com a catequese. Anunciação e visitação, né? A anunciação, a gente olha para a maior catequista, que é Maria de Nazaré. Na anunciação a gente vê que ela vai se abrindo, né? Vai se abrindo, vai dialogando, uma catequese, né? Ela vai perguntando, como vai ser isso? Onde dá e tal. Olha, então, faça em mim, porque eu quero ser esse vaso, né? Esse barro na mão do oleiro. E, ao mesmo tempo, é aquela que percebe a necessidade da prima, né? Eu acho isso, olha, lindo, encantador. Né? O que tem faltado nos dias de hoje, a gente perceber a necessidade. Sensibilizar-se. A sensibilidade de perceber. Está ali o esposo, a esposa com alguma dificuldade, o outro não percebe. Ou os filhos já começam a dormir mais, dormir tarde, acordar com muito sono, mal na escola, e o pai e a mãe preocupados só em trabalhar, em trazer o conforto material, de repente perde o filho e a filha para alguém, né? Então, irmã, nos dê assim também na visão, né, da catequese, né, para a família, a questão do anunciar, qual assim, o primeiro passo e se visitar na fé, o que nós como comunidade precisamos cuidar, que está tudo ligado à evangelização, né, à anunciação, o que pode ser já o querigma, né, e a visitação, que são os gestos, né? Sim. Eu penso que uma das coisas que eu vejo muito é que a família tenha esse olhar um para o outro, tenham símbolos religiosos na sua casa. Sim, acho que isso ajuda muito, né? Nós vamos começar agora a quaresma, né? Que bonito uma casa, por exemplo, que valorizasse o crucifixo na casa. Né? Que valorizasse, colocasse num lugar de destaque, né? Porque você pode dizer para a criança qual que é o sentido, né? O que tem a ver essa cruz? Porque seria um grande momento de ensinar o sinal da cruz também bem feito para a criança, né? Se o pai e a mãe não sabem, pergunta para alguém, pede para alguém ensinar, né? Não é vergonha a gente não saber, né? Vamos espalhar direito esse sinal da cruz no corpo, né? Eu lembro de uma brincadeira que fazia assim, eu sei falar, mas não sei espalhar. No corpo, né? Então isso é muito importante. E outra coisa também, acho que quando a família se abre para o outro na questão da visitação, isso é muito importante. Então uma família, por exemplo, que cuida bem dos seus avós, né? Uma família que valoriza a visita para o avô, que valoriza a visita para os avós, que valoriza a visita para aquele que está doente. Quer dizer, você vai colocando valores no coração dessa criança, né? Que a criança sabe, olha, hoje o papai e a mãe foram no hospital visitar uma pessoa que está doente. Olha, hoje nós podemos... Será que dá para a gente deixar de gastar com sorvete esse final de semana? Porque nós precisamos ajudar, por exemplo, a comunidade está fazendo uma campanha... para alguma. A criança tem que participar, né? Ela tem que ver que os pais fazem isso e ela colaborar também. Ela tem aquilo que ela pode colaborar, né? E ela gosta. E ela gosta de fazer isso. Né? Ela tem prazer. Você vê quando a escola, por exemplo, propõe uma gincana, compõe uma coisa de arrecadação, é um negócio que bomba. Né? Quer dizer, por quê? Porque a criança ela tem dentro dela esse olhar, essa abertura para o outro, né? E eu acho que quando a própria família consegue dar a dimensão da fé nisso, para a criança é outra coisa. E são coisas tão simples. Né? São coisas tão simples. Quer dizer, nós não vamos jogar comida fora, não vamos desperdiçar, por quê? Porque tem muita gente passando fome. Então, é hora de eu falar para essa criança, nós temos muita gente no mundo passando fome. E nós podemos contribuir. Quer dizer, nós vamos ter aí a campanha da fraternidade, né, da solidariedade.
que nós podemos, aqui na nossa casa, né, fazer? Que a nossa comunidade vai fazer coleta de alimento, tá? Mas como é que nós vamos fazer? Quer dizer, eu vou com a criança junto no mercado, aquele dinheiro que nós economizamos, que nós não gastamos em tal coisa, o que nós vamos comprar? Então, vamos comprar arroz, vamos comprar feijão, o que nós vamos comprar? A criança tem que participar disso. Acho que isso é uma catequese fundamental na vida dos filhos, na vida da família. Né? Que bela sugestão. Olha, pai e mãe, catequistas. Né? E ontem, ou melhor, esses dias atrás, né, os dias passam tão depressa né, nas atividades, mas esses dias fiz uma visita bem interessante, que a irmã traz a questão dos avós, e foi um neto que pediu: padre, olha, estou preocupado com meu avô, ele não tem essa dimensão da salvação, eles são orientais, né? Mas para mim foi uma surpresa. Nossa, que santidade! Olha só. Aqueles avós, ele 85 anos, ele cuida da esposa. Há 28 anos fui fazer uma cirurgia de coluna. Lembro que no passado ela fazia cirurgia de coluna, alguns perdiam o movimento. Né? E essa senhora, ele cuida há 28 anos. Precisa ver a alegria, em nenhum momento ele reclamou de nada, ele que cuida, que faz tudo. Com 85 anos vai fazer compra, vai de bicicleta. Aquela bicicleta pesada, lembra daquelas calói pesada? Ainda tem aquelas garupas, aquelas coisinhas na frente. Eu falei, mas que é o enfeite, que falou: não, padre, eu uso ela, né? Vou no mercado vou buscar manga aí falou o bairro que ele busca manga lá perto do bosque, lá, e vai com a bicicleta. Mas de uma santidade, ele fez uma observação. Aliás, eu disse: olha, o neto aqui vem sempre. Ele falou: padre, ele veio hoje. Então, ali, eu aproveitei no caminho e falei: olha, isso é uma voz de Deus, né? Mas você não vem aqui, rapaz, né? Você é jovem, tem carro, você precisa vir ao menos uma vez na semana, visitar os avós, trazer até os seus pais para visitar. Olha que santidade aqui, você está preocupado com a santidade. Santidade precisa melhorar eu e você aqui. Eles são santos, né? E o neto nem sabia que eles comungam, tem uma comunidade que o padre leva, né? Tanto que ele levou para dar unção, ele já tinha recebido unção esses dias. Né? Quer dizer, não tinha, na realidade ele não tinha muita... Ele não tinha falado: essa visita aqui é para nós, eu me incluindo, né? Mas você principalmente. Né? Que bom, irmão, olha, já estamos aí com 50 minutos. Mamma mia! Que bom. Irmã, queremos agradecer em nome de toda a nossa comunidade, Nossa Senhora do Brasil, de todos que fazem parte do nosso canal no YouTube, e em nome da igreja aqui diocesana, que deixasse uma mensagem. Então, início de ano, estamos agora já vivendo as vésperas, né, do início da quaresma. Nesta quarta-feira estaremos celebrando quarta-feira de cinza, o início desse retiro. Então, a mensagem de preparação para a Páscoa, como a irmã trouxe, como a catequese é vista hoje, né? Que possa deixar para todos aí um abraço. Eu acho que a grande mensagem vamos aproveitar essa quaresma para a gente fazer um momento grande de retiro na nossa vida. É verdade. Né? Talvez é a oportunidade que o Senhor quer nos dar, né? Que Ele nos dá sempre, mas que a gente pode ter essa graça de responder, né? A essa vocação de um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque é isso que traz a felicidade, né? E a quaresma, ela é um momento propício para isso, né? Então vamos fazer o grande propósito, mais do que deixar de comer isso, de comer aquilo, fazer o grande propósito de, por exemplo, se dedicar meia hora por dia ao encontro pessoal com Jesus Cristo na palavra. Né? Fazer um grande retiro, um retiro pessoal, um retiro onde eu posso fazer esse encontro pessoal com Jesus Cristo, porque vale a pena. Né? Eu comecei dizendo que esse ano eu faço 40 anos de vida de que eu entrei para a vida religiosa. Né? E já vou fazer 57 de vida. Né? E eu posso dizer assim, quando a gente vai fazendo esse esforço de fazer essa experiência na vida da gente, de entrar nesse mistério de Deus, a gente fica uma pessoa realizada,
e uma pessoa feliz, né? Eu até hoje eu posso garantir que eu não tive vontade de desistir, né? Eu sou realizada, né? Naquilo que eu acho que eu descobri a minha vocação, né? Acho que isso que é o grande desafio que a gente tem. Vamos nos desafiar a isso, porque Deus quer isso da gente. Ele quer pessoas realizadas, pessoas felizes, né? Pessoas completas. É isso que Ele quer de nós, de cada um de nós. Então, vamos deixar que Ele faça isso. Se a gente dá a oportunidade, Ele faz. Né? Ele vai mostrando os caminhos. Nossa, a irmã traz essa mensagem. Deus deseja que nós sejamos completos. O que pode nos completar é somente o amor de Deus. Somente. Se a gente se deixar amar por Ele, né? Acho que é o grande desafio. Santa Teresinha dizia muito isso, né? Aprender a deixar Deus nos amar, né? Às vezes a gente pode muito aprender a deixar Deus nos amar. Né? Que bom. Que bom. Irmã, para as pessoas conectar, querer falar com a irmã, o que tem nas redes sociais? Aí, eu tenho Face, né? Pode já passar aí o nesse endereço. ponto eu sou meio assim, não sou a melhor de conectividade, assim. Mas eu tenho Face, estou ali no bispado, acho que meu celular está em tudo quanto é canto por aí também. Então, eu falo assim que é fácil de me achar. Eu só coloco lá Rosângela Aparecida Fontoura que me acha em algum lugar. Que bom, na irmã. Paróquia também, Isso, né? Agradecemos, irmã, desejamos também uma boa quaresma. Obrigada. Continue sendo uma alegria esse sinal de Deus para nós, né? Obrigada. Um abraço a todos, uma boa quaresma e que nós possamos sempre nos encontrarmos na experiência do amor a Deus e do amor de Deus por nós, né? Uma boa quaresma a todos. Amém.